Taxa Selic a 14,25% ao ano já é realidade. Hoje, estou gravando um vídeo para vocês aqui no dia 11/12. Hoje teve a reunião do Copom, do Banco Central, para poder definir qual que vai ser a trajetória da taxa Selic. E nessa reunião de hoje, eles resolveram aumentar a Selic em 1%, então um aumento muito forte de fato, e já sinalizaram dois possíveis aumentos nas duas próximas reuniões do Copom, que vão ocorrer em 2025, e cada uma ali com uma magnitude algo próximo de 1%, se as condições que estão hoje se mantiverem até lá. Com isso, a gente tem uma perspectiva de, no curto prazo, 90 dias, a gente já ter uma Selic a 14,25% ao ano. Algo de fato que vai impactar muito os seus investimentos, seja na renda fixa, seja na renda variável. Eu posso gravar um outro vídeo para vocês explicando como que isso pode impactar. Eu vou falar um pouco nesse vídeo, mas eu posso fazer um pouco mais ali, um vídeo mais completo falando de alocação de capital, como você pode se proteger nesse momento. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo na macroeconomia do país hoje para estar ocorrendo esse aumento na taxa Selic. Porque, se você acompanha a economia, você deve estar pensando, né? Jonas, final de 2023 e início do ano de 2024 era uma grande estimativa do mercado a Selic finalizar 2024 a 8,5%, 9% ao ano. E agora você me fala que a Selic está finalizando 2024, porque essa última reunião do Copom desse ano em 12,25% ao ano, o cenário mudou completamente. O que ocorreu para isso mudar? Então vamos lá, o que eu quero te explicar nesse vídeo é muito importante. Isso afeta o seu dia a dia, isso afeta os seus próximos dias, isso afeta os seus investimentos e é muito importante você entender. Bom, primeiro ponto, o que pesou muito na conta aqui do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, para fazer uma política mais contracionista? Que é isso, apertar os juros Brasil. Qual que é a ideia quando eles aumentam os juros? Eles basicamente vão ali desacelerar a economia, consequentemente por conta de mais juros. A taxa Selic, se você não sabe, ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. A gente fala que ela é a taxa mãe, porque todos os outros se baseiam nela. Então, consequentemente, quando a gente aumenta a taxa Selic, taxa de financiamento imobiliário, financiamento de carro, aplicações financeiras, empréstimos, créditos, tudo fica mais caro. Então, a expansão da economia, ela tende a desacelerar porque as empresas tendem a expandir cada vez menos. Então, o empresário que hoje vê uma Selic a 12,25% ao ano e vê um juros ali mais alto, tem uma perspectiva diferente de quando via ali, quando a Selic era 8%, 9%, 7%. Porque o custo do crédito é mais baixo e, consequentemente, faz sentido ele investir no negócio dele e tomar crédito para expandir. Principalmente em negócios que tem margem mais curta. Então, ele precisa ter um spread, a diferença, para poder fazer o seu lucro de fato. Só que quando você tem essa pressão dos juros Brasil, os empresários, eu não vou expandir meu negócio agora, porque os juros, consequentemente, está muito mais alto, e é muito melhor deixar meu dinheiro na renda fixa, 1% ao mês, 0,9%, 0,8% líquido de imposto, é algo ali de fato interessante. Então, a inflação é algo que pesou aqui, tá, na decisão do Banco Central. Se a gente for ver a inflação do último mês, que foi ali de novembro de 2024, ela vem em 0,39%. E com isso, nós temos um acumulado nos últimos 12 meses de inflação a 4,87% ao ano. Vocês conseguem observar a variação da inflação mês a mês e conseguem ver aí que ela oscila bastante, né? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Teve mês ali, agosto de 2024, foi um mês de deflação. Só que, por que isso está sinalizando uma preocupação no Copom? O Banco Central tem uma meta de inflação de 3% ao ano, com bandas variadas, tá, para baixo e para cima de 1,5%. Então, a meta é 3, mas pode ir de 1,5% até 4,5%. E com a Selic, com a inflação finalizando um ano em 4,87%, é um ano que basicamente a inflação está saindo fora da curva. Claro que vai ter a última IPCA de dezembro, mas a estimativa é a gente vai finalizar o ano aí com inflação fora da meta do Banco Central. Isso que está preocupando aqui, de fato, o governo, tá? E o que é um ponto bom, tá? Eles se preocuparem com a inflação, que isso é muito importante para o crescimento econômico. Então, vai ter que continuar pressionando a taxa Selic para poder aliviar e conseguir ali, desestimular a economia e abaixar a inflação. Bom,
Outro ponto que está impactando bastante é o câmbio depreciado, né? Então, o real desvalorizando frente ao dólar. Então, só nesse ano de 2024, a gente tem um dólar valorizando ali mais de 25% frente ao real, ou melhor, o real depreciando frente ao dólar 25%, que é um ponto ali muito negativo. Isso gera mais pressão inflacionária, porque vários ativos aqui, eles são indexados, tá? Os insumos, a matéria-prima em dólar. Exportações, importações, tudo em dólar. Commodities, então café, trigo, tudo em dólar. Então a gente paga em real porque é a moeda corrente do Brasil, mas tudo é indexado ao dólar. O dólar subindo, consequentemente, pressiona os preços dos materiais, dos insumos, da matéria-prima e, consequentemente, aumenta o preço para o consumidor final. Outro ponto aqui que está impactando bastante nesse peso da Selic é a responsabilidade fiscal. Nós tivemos ali um pacote de gastos, né, anunciado pelo ministro Haddad, que foi um pacote tímido, né? O pacote ali ele já foi avaliado aqui por vários economistas e basicamente é um pacote insuficiente frente ao que a gente precisa. E a pior parte que era um momento de cortar gasto e virou um momento de gerar mais gastos, né? Que foi a isenção ali do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O que é legal, tá? Eu entendo que isso é importante, consequentemente você ter um alívio de R$ 200, R$ 300 a mais é algo que impacta de fato. Só que tem um momento certo para isso ocorrer. É um momento que o Brasil está tendo muito déficit, ou seja, prejuízo, uma dívida cara, uma dívida alta e, consequentemente, é o momento de cortar gasto e não dar incentivo. Então, realmente, às vezes isso podia ocorrer, mas não era o momento. E o mercado viu isso com maus olhos e basicamente percebeu que o corte de gasto do governo é insuficiente contra o déficit que o governo está tendo, tá? E qual que é o ponto negativo disso tudo? O governo está arrecadando muito. Então, ano de 2024, todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, todos os meses nós estamos tendo recorde de arrecadação. É recorde atrás de recorde. E o que está gerando? Pô, parece que o governo tem muita responsabilidade fiscal. Por quê? Ele arrecada muito, ele gasta muito e fica no negativo. Pô, a conta não fecha. Então você pode ver ali realmente arrecadação recorde atrás de arrecadação recorde. E hoje, qual que é um ponto aqui preocupante? O Brasil tem uma dívida alta. Nós hoje temos uma dívida de 9 trilhões de reais. Pela primeira vez na história. Tá? Então é uma dívida muito alta. E consequentemente, essa dívida ela é financiada muito pelo mercado de capitais, porque quando você investe no Tesouro Selic, você está financiando a dívida do Brasil, você está emprestando dinheiro para o Brasil. No Tesouro IPCA, você está financiando a dívida do Brasil. E, consequentemente, o governo, o Tesouro Nacional, ele te paga os juros pelos seus títulos, né? Então, quando você investe no Tesouro Selic, investiu 1.000, teve 1.100 de retorno. Basicamente, pegou ali, né, 100 a mais, então 100 tirou do bolso do governo. E isso impacta a dívida, né? Por quê? Se a gente tem uma dívida de 9 trilhões e se eu não me engano, hoje 40% da dívida é indexada ao pós-fixado, à taxa Selic, pô, quando isso aumenta 1%, qual que é o impacto em cima de 9 trilhões? Tá? O impacto de 1% em cima de uma parcela disso. Então, é um impacto muito grande que vai pressionar ainda mais o déficit do Brasil daqui para frente. Mais juros, mais custos com juros, tá? Da dívida pública e, consequentemente, mais déficit ali que o governo vai ter. Então, a dívida bruta sobe 7 pontos percentuais no governo Lula, isso aí comparando com o PIB, tá? Então, a gente está com parâmetros ali basicamente similares à pandemia. E a gente não está no momento de pandemia, né? Isso ele ficou no passado, foi 2020. Então, realmente, a gente está num cenário totalmente diferente e realmente com muita dívida. A dívida cada vez aumentando mais, o Brasil precisando emitir mais dívida e, consequentemente, os investidores vendo isso tudo, os investidores necessitam de mais juros para poder financiar a dívida Brasil, porque o risco Brasil vai aumentando e para você financiar a dívida, há um ano atrás você pedia IPCA mais 5,5%, agora você está pedindo IPCA mais 7%. Há um ano atrás você pedia ali Selic 10%, 11%, agora você pede Selic a 12%, 13%, 14% para poder financiar a dívida. E os juros da dívida, tá? Basicamente, em outubro,
os juros que a gente teve com a dívida do Brasil foi de 116 bilhões em outubro de 2024. Olha para vocês verem o número pesado, é um número muito alto. E no acumulado dos últimos 12 meses até outubro, o setor público consolidado gastou 869 bilhões com juros da dívida. Por isso, o déficit nominal, que é o déficit ele considerando receita, despesa e os juros da dívida, do período foi 1 trilhão e 93 bilhões de reais, o que representa ali quase 10% do PIB. E, consequentemente, esse número vai aumentar daqui para frente, né? Porque, consequentemente, mais juros, mais custo da dívida. E basicamente, aí, o gasto com juros da dívida somam aí quase 900 bilhões no Brasil. Vocês conseguem ver a evolução aí dos juros da dívida, né? O gasto com juros da dívida, que a gente está em 869 bilhões de reais aí, acumulado nos últimos 12 meses. E basicamente aí a gente está quase no topo histórico dos juros da dívida, que provavelmente a gente vai bater esse número, né? Tá tendo mais dívida emitida, vai ter mais um indexador de juros maior agora e, consequentemente, a gente ali vai passar... a gente deve bater ali os 900 bilhões de reais aí com o custo da dívida aqui de fato. E isso de fato impacta o mercado como um todo, né? Ativos de risco eles tendem a sofrer com esse momento mais conturbado, com juros mais altos, investidores saem da renda variável e começam a voltar para a renda fixa, é um movimento de sardinha, né? Então você pode observar que nesse ano, Ibovespa e IFIX, o IFIX até com uma pressão muito maior, IFIX ali acumulando negativo de 10,45, o Ibovespa menos 4,44, enquanto o dólar 25% no ano e o CDI ali 10,18%. Então, de fato, é um momento ali mais complicado para os ativos de risco, e isso está sendo demonstrado nesse ano, né, com várias quedas de fato, mas também é um momento importante para acumular ativos descontados, né? É um momento interessante ali para poder analisar e às vezes aportar mais de fato. Eu posso fazer um vídeo melhor para vocês falando nesse ponto mais de alocação de capital, de investimentos. Esse vídeo aqui era uma situação mais macro para vocês entenderem o que está acontecendo hoje no Brasil para esse movimento de Selic subindo, podendo chegar até 14,25% ao ano. Então, de fato, um aumento muito preocupante aí nos próximos meses que podem ocorrer com a Selic. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tamo junto.